investidores, empresários pressionam. Nós não precisamos derrubar uma árvore. O governo recuou. Calma. Segue o terraplanismo ambiental. Equívoco em relação à imagem do Brasil. E o Tim Maia com isso? Tim Maia? Me amarrei nessa música. Bem, obrigado por você aparecer de novo aqui na Coluna do Garrone, que agora tem o seu próprio canal, youtube.com/Coluna do Garrone. Vídeos toda quarta e sábado. Vídeo longo na quarta, vídeo mais curtinho no sábado, freestyle. Na coluna de hoje eu vou falar sobre meio ambiente, Amazônia, investimento, acordo Mercosul-União Europeia e Tim Maia. Faz sentido? Na minha cabeça faz, então eu te convido para entender nessa Coluna do Garrone. Eu e a minha mãe. Mamãe Garrone falando com vestimenta de pandemia, roupão, cabelo molhado e aguardando a publicação do desmatamento da Amazônia, que vai ser o tema de hoje do programa Coluna do Garrone. Tô louca para ver o programa. Um beijo para vocês. Vocês devem ter visto, o governo brasileiro está sendo pressionado por causa da política ou falta de política para o meio ambiente. Por ambientalistas, ongueiros, a esquerda, as meninas jaruanas, Leonardo DiCaprio, Greenpeace, comunistas, nada disso. Pelos capitalistas, não você que ganha salário no fim do mês e defende o capitalismo, ou você que vai para a rua vestido de verde e amarelo para denunciar a conspiração globalista comunista. Capitalista é capitalista mesmo, aquele da definição clássica, capitalista que tem capital, não nós mortais que temos só a nossa mão de obra. Bem, você deve ter ouvido falar da carta assinada por dezenas de executivos de grandes empresas brasileiras e também do setor de agronegócio pedindo ações para combater o desmatamento na Amazônia. Eles se mostraram preocupados com o impacto nos negócios dele dessa percepção negativa que está rolando, né? O Brasil está sendo mal visto no exterior, principalmente por causa do meio ambiente e da Amazônia. Eu falei na semana passada, lembra dos investidores estrangeiros que mandaram carta a embaixadas brasileiras ameaçando cortar investimentos no Brasil? Uma galera que cuida de fundos que somam uns 20 trilhões de reais. O governo se viu obrigado a juntar uma tropa de ministros para tentar convencer empresários brasileiros e investidores estrangeiros que está tudo bem, obrigado. Eu vou compartilhar com vocês trechos da coletiva de imprensa que rolou depois da reunião com os investidores. E olha, teve uma mudança de tom no governo. O Ricardo Salles, por exemplo, estava pianinho. O ano passado foi editado pelo presidente da República um decreto suspendendo as autorizações para uso de fogo por 60 dias. E nesse ano o presidente determinou que se fizesse um estudo para a viabilidade, que já está pronto, da suspensão do uso do fogo por 120 dias. Em todos os biomas, Amazônia e Pantanal, sem exceção. O vice-presidente Mourão, que coordena o Conselho da Amazônia, aparentemente num tom que mais parecia Marina Silva. Eu me lembrei muito daquela música do Roberto Carlos. Amazônia, insônia do mundo. O compromisso do governo do presidente Bolsonaro em deter as ilegalidades. A nossa avaliação é óbvio, eles querem ver resultados, e qual é o resultado que nós podemos apresentar? É que haja efetivamente uma redução do desmatamento. Como a ministra colocou muito bem, né, para produzir nós não precisamos derrubar uma árvore a mais. Ó, não reconheceu os erros, mas assumiu compromissos ali. Maravilha. Seria essa uma virada do governo Bolsonaro? Não, não foi dessa vez, a começar pela metáfora escolhida pelo vice-presidente Mourão. Muito bem, vamos usar aqui a metodologia do Jack o Estripador. Vamos por partes. Eu sinceramente não entendo como mencionar um esquartejador possa ser bem-vindo de alguma forma numa coletiva de imprensa do presidente com 3 ministros de Estado ao lado. Mas enfim, você viu aí as frases soltas de um suposto compromisso. Mas ficou claro que a visão do governo Bolsonaro não mudou. Vamos lá. Primeiro, o chanceler Ernesto Araújo, que acha que mudança climática é ideologia. Aí fica difícil de entender, né? O chanceler manifesta apoio ao acordo Mercosul-União Europeia, só que esse acordo cita nominalmente várias vezes o Acordo do Clima de Paris, um acordo cujo objetivo é justamente lidar com as mudanças climáticas, mudanças que para ele não existem. Bem, o Acordo do Clima foi ratificado pelo Brasil já e tem força de lei, não tem o que fazer. Na coletiva, ele fala dos movimentos ali nos países da União Europeia que estão tentando embarrear a aprovação desse acordo. Ele tenta rebater.
esses acordos que são erroneamente, como tanta coisa em relação ao Brasil, muitas vezes vistos como instrumentos que incentivariam o desmatamento ou algo assim, na verdade são instrumentos que reafirmam nosso compromisso, reforçam a política ambiental brasileira, muito especificamente em relação à Amazônia. Então, eu acho que é um de tantos elementos onde, por falta de informação, por distorções, existe equívoco em relação à imagem do Brasil, muito particularmente na Europa. Seria má fé ou ignorância? Ele diz que a crítica é de que acordos como o do Mercosul e União Europeia estão incentivando o desmatamento. Só que não é nada disso. O acordo que eu li usa o termo meio ambiente zilhões de vezes, tem alguns compromissos bem claros ali para que os países se esforcem para melhorar as leis e políticas para garantir níveis altos de proteção ao meio ambiente. Outro compromisso? Não enfraquecer o nível de proteção das leis ambientais com a intenção de encorajar o comércio e o investimento. Ou seja, não pode aliviar em lei ambiental em nome do crescimento econômico. O acordo não incentiva o desmatamento. A questão é que o argumento usado na Europa é de que o Brasil não está compromissado com o combate ao desmatamento. Pelo contrário, o Brasil estaria incentivando. Para os europeus, o problema não está tanto no texto, mas com o próprio governo brasileiro. 3 parlamentos da Europa, Áustria, Holanda e o da região da Valônia, na Bélgica, já anunciaram que não vão dar aval para os acordos. 5 organizações não governamentais pediram à Defensora Pública da União Europeia que suspenda o processo de ratificação do acordo. Como o chanceler se posiciona? Diz que a visão dos europeus tem distorções e equívocos. Ou seja, depois da reunião em que os investidores ameaçaram cortar dinheiro para o Brasil, ele diz que a percepção externa está errada. Mudaram as estações, nada mudou. Aí vem o vice Mourão, que assumiu o compromisso de reduzir o desmatamento e reforça a posição do ministro Ernesto Araújo. Bom, em relação à questão da imagem do Brasil, é importante que a gente tenha consciência da disputa geopolítica que existe no mundo de hoje. A floresta está lá em pé, né? Se coloca muito que a floresta está queimando, não. Esse é um argumento comum, o exemplo clássico é dos agricultores franceses. Eles não estariam preocupados com a Amazônia, muito menos com os indígenas. A questão seria comercial. Beneficiados por incentivos e subsídios do governo, eles não são competitivos em relação ao nosso agronegócio. E aí? Pronto. Você está certo. E o agricultor francês tem segundas intenções. Fala isso para o presidente francês. Adianta brigar? Os europeus estão com a faca e o queijo na mão. Eu diria que eles estão com a caneta para ratificar o acordo numa mão e o dinheiro para comprar os nossos produtos e investir no Brasil na outra mão. Aí você acha que você vai convencer que eles estão errados. Mas parece que não tem jeito, né? O negacionismo é atávico. Às vezes parece que sumiu, mas aí de repente, pá, tá lá. No momento em que os investidores e empresários aqui no Brasil criticam a política ambiental, o ministro do Meio Ambiente vai lá e fala. O governo age numa linha coerente de desenvolvimento econômico sustentável e preservação de todos os nossos biomas, sobretudo a Amazônia. Agora, se o Brasil preserva tanto assim os biomas, por que afinal a cúpula do governo federal se reuniu com os investidores e empresários? O ministro entendeu a pauta da reunião? Ele até falou numa entrevista ao Estadão que precisa conversar melhor e melhorar a comunicação, mas meia culpa, zero. Teve também a audiência do vice Mourão no Senado. Lados positivos. Ele reconheceu a importância da proteção aos povos indígenas, por exemplo. Aqueles 4,2 milhões de quilômetros quadrados do bioma Amazônia, metade é de área de conservação e terra indígena, mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, né, que têm que ser protegidos e preservados. Também fez promessas, como diria minha avó, alvissareiras sobre a política ambiental. O tema ambiental é o tema do século XXI. Nós temos que fazer o nosso dever de casa, né, e combater as ilegalidades que ocorrem na região amazônica, não dando margem a que nós sejamos acusados de não estarmos protegendo a área da Amazônia e, em particular, não tendo uma política ambiental afinada com os acordos que nós assinamos e afinada com aquilo que é o pensamento no mundo de hoje. Tirando o fato que o tema ambiental não é uma questão do século XXI, senhor vice-presidente, é do século XX,
tem mais de 40 anos, a atitude dele parece louvável. Mas aí uma senadora perguntou sobre o tão criticado ministro Ricardo Salles, que alguns ambientalistas chamam de antiministro. Estou trabalhando com aquilo que foi me colocado, né, para trabalhar, no caso específico do ministro Ricardo Salles, que tem cumprido aí todas as nossas orientações e tem sido um parceiro na busca das soluções e da melhoria, né, da nossa política ambiental e do nosso combate às ilegalidades. Aí deu ruim. Voltou o negacionismo, o ministro Salles é justamente o símbolo da política ambiental, ou falta dela, que é alvo de críticas dos fundos, da imprensa, dos ambientalistas, dos empresários brasileiros e do público europeu. Vale lembrar, para o acordo Mercosul-União Europeia entrar em vigor, precisa ser aprovado por unanimidade pelo Conselho Europeu, o que é o órgão executivo, pela maioria do parlamento, depois pelos parlamentos nacionais e pelos parlamentos de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Vai passar? Bem, a sorte está lançada. E essa questão não é só uma questão europeia, não. Lembrando que entre os investidores estrangeiros tinha gente, por exemplo, do Japão, tinha gente do mundo inteiro. E tem também a questão comercial. Estava tendo uma ideia assim, de uma aproximação comercial com os Estados Unidos. Rolou até uma conversa do representante comercial da Casa Branca, que é o Robert Lighthizer, com o chanceler Ernesto Araújo. Teve ali um compromisso de intensificar a parceria econômica. Daí, menos de um mês depois, a Comissão de Orçamento e Tributos da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos mandou um comunicado para o Lighthizer se opondo a qualquer acordo comercial ou a expansão de parcerias comerciais com o Brasil do presidente Bolsonaro. Vale ressaltar que foi dito Brasil de Jair Bolsonaro. Aí você diz, mas a Câmara é dominada pelos democratas, que é a esquerda americana. Bem, tá certo. Acontece que numa audiência, na mesma comissão da Câmara, o Lighthizer disse, com todas as letras, que no momento não há planos para acordo de livre comércio com o Brasil. A questão é difícil fechar acordo comercial. Os países internamente sofrem pressões contrárias à abertura dos mercados. Na Europa, tem os agricultores. Os democratas nos Estados Unidos, por exemplo, são mais propensos a defender os interesses sindicais. Não adianta. Defender o meio ambiente é o novo normal. Odeio essa coisa de novo normal. Mas não tem jeito, é isso. Os fundos de investimento estão cada vez mais limitados a investir em países e em empresas mal vistas do ponto de vista do meio ambiente. Não é coisa de ONG, é da quintessência do capitalismo. As democracias desenvolvidas também estão com esse assunto na pauta. E os cidadãos e consumidores pressionam seus governos toda vez que eles ensaiam ir na contramão do meio ambiente. Você pode perguntar, é uma defesa genuína do meio ambiente? Há preocupação real com os povos indígenas? Querem mesmo proteger as araras vermelhas, arirãs, sussuaranas, jacaré-açu e boto cor-de-rosa? Olha, a minha resposta é que, pensando do ponto de vista do Estado brasileiro, pouco importa. O que importa é que, em nome disso, as economias desenvolvidas ameaçam transformar o Brasil numa espécie de pária internacional. Aí vem o Brasil e dá argumentos para esses grupos. Quer mais um? O INPE divulgou que, em junho, teve o maior número de alertas de desmatamentos para o mês em toda a série histórica que começou lá em 2015. O que foi feito? Exoneraram a coordenadora-geral da Observação da Terra, que é ali a área do INPE responsável pelo monitoramento da devastação da Amazônia. E cadê o Tim Maia nessa história? Você deve se perguntar que eu falei do Tim Maia lá no início. Bem, o Tim Maia você conhece, né? Um cara super controverso, o Tim Maia, cantor carioca, ele não ia a show, promovia umas festas muito loucas e tal, mas ele tinha um talento inquestionável para música, né? E tinha uma sinceridade, assim, perfurante. Ele tem uma música chamada Me Dê Motivos, conhece? O Tim Maia fala que encontrou uma mulher, que ele começou a construir sonhos, castelos, um mundo encantado, onde tudo é belo, até que a mulher vacila e põe tudo a perder. Nesse caso, quem canta são os investidores, empresários e a União Europeia. Eles tiveram um encontro com o Brasil, ensaiaram construir sonhos, castelos, o mundo encantado. Aí o governo brasileiro vacila, pisa na bola e põe tudo a perder. Tim Maia cantou, agora os investidores, empresários e a União Europeia cantam. Me dê motivo pra ir embora. Tô vendo a hora de te perder. Me dê motivo, vai ser agora. Tô indo embora. O que fazer?
Bem amiguinhos, eu não acredito que eu cantei essa música, mas tudo bem. O tema de hoje foi Amazônia, e vocês sabem que minha mãe costuma participar da minha coluna. E hoje, excepcionalmente, quando eu falei para minha mãe que o assunto era Amazônia, ela resolveu contribuir com um vídeo, porque ela tem experiência amazônica, olha só. Eu tive o privilégio de morar em Manaus, em Belém, em Manaus nos anos 70, em Belém nos anos 80, na minha adolescência, em plena adolescência, em pleno frisson da Zona Franca de Manaus, onde a gente tinha carro importado, boates com coisas que não existiam ainda no Rio, eram coisas bem legais. E aquela terra, gente, a Amazônia, é uma diversidade de tudo, de flora, de fauna, dentro dessa flora de remédios que são tirados dela, de perfumes. A madeira é tudo alvo de muita cobiça. O homem ele perde a noção quando fala em riqueza, em prosperidade, né? A prosperidade de uns é a desgraça dos outros. Olha a situação hoje da Amazônia, dos índios, essa situação que está hoje. Gostaram da minha mãe? Agora é hora de ler os comentários relativos à coluna da semana passada, que foi essa coluna de reestreia da coluna do Garrone, agora em seu próprio canal. Primeiro, eu queria agradecer, as mensagens foram, em sua grandíssima maioria, de apoio, de pessoas dando aquele incentivo tão necessário para eu manter esse canal. Que eu já falei que o que me estimula aqui a manter esse canal é a audiência de vocês, os comentários de vocês e tudo mais. Então comentem, e mais do que nunca é importante compartilhar com quem vocês gostam ou até desgostam. Também o like também é importante para mim e importante para vocês, para que próximos vídeos apareçam na sua timeline. Bem, tem novidades pela frente, além dos vídeos quarta e sábado. Tô pensando aí Depois eu falo. Vou ler aqui algumas mensagens. Vou pegar aqui a mensagem do Matheus Tavares, que meio que representa assim o mood, a vibe das mensagens que estavam lá no vídeo da semana passada. Ele diz: parabéns pelo canal, obrigado, Matheus. Me senti órfão no My News, mas por trás de um novo projeto, há sonhos e objetivos. É verdade. Desejo muito sucesso nessa nova empreitada. Muito obrigado, Matheus. Próxima mensagem do Diego Cavazotti. Ele diz que aqui em Bogotá, ele está na Colômbia, um amigo de direita me perguntou: eu li que Bolsonaro tirou a obrigatoriedade de máscaras nos presídios. Por quê? Comecei a explicar com detalhes, mas na metade me rendi. Não sei. Também tem essas dificuldades de explicar para amigos estrangeiros como é que isso funciona. E até brasileiros no exterior também têm dificuldade de entender o que aconteceu com o Brasil. Vamos lá. Maria Emília Abreu. Olá, Garrone. Já gostava da sua mãe quando só fazia os comentários. Agora com um vídeo dá pra ver que ela é super fofa. E esse vídeo com conteúdo ainda, falando de Amazônia. Hein, Maria Emília? Adoro sua coluna. Um abraço diretamente do Chile. Então, internacional, né? Tá internacional. Muito obrigado pela audiência dentro e fora do Brasil. Acabei de receber a mensagem aqui sobre um projeto. Esse falei que pode rolar. Chegou uma mensagem aqui. Que mais um passinho pro próximo projeto, pro canal da Coluna do Garrone. Então é isso, gente. A coluna fica por aqui. É claro que eu não esqueci da coluninha do Francisco. Tem a coluninha do Francisco, e o Francisco também tem horas que ele cansa de ficar na quarentena e gosta de sair para se exercitar. Só que o exercício dele, digamos assim, não agradaria a ministra Damares Alves. Porque será? Assista na coluninha do Garrone. A coluna do Garrone fica por aqui. Eu vejo você no sábado, que tem um vídeo mais curtinho, freestyle, do VinoZap, que é aquele meu passeio pelos grupos bolsonaristas e o que rola por lá. Eu conto tudo no VinoZap. É isso. A coluna do Garrone fica por aqui. Eu te vejo na semana que vem. Não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar e tudo mais. Um beijo. Tchau, até a próxima.